Falar sobre a Copa de 70 é algo, Franklin, extremamente complexo. E eu vou tentar ser breve, Como sempre. embora eu não tenha o talento da brevidade, né? Às vezes eu estou tentando contar uma história lá em casa, a Tainá diz, amor, adiante, pelo amor de Deus. Eu não consigo falar sem contextualizar, né? Mas a Copa de 1970, Frank, ela vai ser realizada no México e ela vai ser também uma das Copas em que o Brasil reúne uma geração de jogadores excepcionais. Essa Copa ela tem um peso político muito forte. Você imagina que o Brasil vive uma ditadura militar. Em 1967, o Brasil inicia um ciclo de crescimento econômico chamado de milagre econômico brasileiro. Essa expressão milagre econômico ela é uma relação com o chamado milagre econômico japonês. Né? O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, em menos de 25 anos, não só estava reconstruído, embora tenha sido palco de 2 atentados, são uma série de áreas científicas, inclusive no campo da robótica. O Japão passou a influenciar de tal forma na produção industrial mundial que o Japão passou a ter um modelo de produção industrial próprio, né, baseado no processo de montagem de automóveis da empresa Toyota, naquilo que a gente então chama de toyotismo. Então, a euforia econômica que cerca o Brasil a partir de 1967 leva muita gente a associar esse ciclo de crescimento da economia brasileira ao ciclo econômico de sucesso também que apresentou o Japão logo após a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil tem, nesse momento, Franklin, entre 1967 e 1973, porque esse ciclo econômico ele foi interrompido pela primeira crise mundial do petróleo em 1973. A economia brasileira crescia em média 10% ao ano. Quer dizer, o Brasil era aquilo que a China é na economia atual. O Brasil consegue esse ciclo econômico recorrendo a empréstimos financeiros no mercado internacional, empréstimos com juros em dólares, diga-se passagem, e que tinham um prazo de carência relativamente grande. Né? Imaginem que o Brasil tem esse ciclo de crescimento econômico encerrado em 1973, mas o Brasil só começa a pagar essa dívida a partir de 1978, né? E o Brasil entra na década de 80 com essa dívida, com juros em dólares, e só o pagamento de juros dessa dívida na década de 80 ultrapassa 50%, ultrapassa metade do PIB brasileiro, mas é um momento muito forte da nossa economia, sem dúvida. É um momento, então, em que o desemprego está ali entre 4% e 5%. Né? É um momento em que a ditadura militar também começa a viver, junto à sociedade brasileira, o seu momento mais violento, né? Com a instalação do ato institucional número 5. E, a partir dali, a censura prévia é de fato estabelecida. A partir dali, os órgãos de repressão, como o DOPS e o DOI-CODE, eles vão atuar violentamente, né, contra a militância que, portanto, luta pela democracia no Brasil, que se volta contra a ação ditatorial do Estado brasileiro, que naquele momento é governado por militares. E o Brasil vai à Copa do Mundo em 1970 tendo tido uma campanha irreparável nas eliminatórias. O Brasil vence todos os jogos das eliminatórias. O Brasil vai jogar a Copa do Mundo em 1970 com um Pelé extremamente motivado. Pelé não aceita a forma como o Brasil foi desclassificado e da maneira como ele saiu machucado da Copa do Mundo em 66. Pelé está extremamente motivado. No começo não, ali em 68, 69, né? Fala-se muito então que Pelé estava um tanto quanto desmotivado e tal, mas ele vai encontrar motivação para jogar essa Copa, principalmente porque ele vai ter a companhia de belíssimos jogadores, né? Carlos Alberto Torres, vai ter a companhia de Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão, né? Clodoaldo. Então é uma seleção realmente que tem jogadores sensacionais. E o Brasil tem como técnico o João Saldanha.
João Saldanha, que sempre teve uma personalidade muito forte, diga-se de passagem, uma personalidade contestadora, né? João Saldanha não era bem visto, né, pelo governo de Médici, que era o presidente militar do Brasil naquele momento. Né? Naquele instante não existia ainda CBF, era CDB. E a CDB era, portanto, administrada por militares. Né? Um detalhe importante é que quando os órgãos de repressão invadiram uma das sedes do PCB e do PCdoB no Rio de Janeiro, encontraram, portanto, documentos que ligavam o partido a João Saldanha. A partir dali, a situação ela se complica de vez. Né? A relação entre o técnico e os dirigentes da CDB Pois é, estamos voltando aqui para conversar com o Marcelino. Não vamos nem perder tempo, nem explicar. A gente estava em 1970. Você falava aí que o Brasil voava na parte física. Exatamente. E como essa Copa ela foi usada, então, né, politicamente. E aí, lembremos, o Brasil vive um ciclo de crescimento econômico muito forte a partir de 67. Crescimento da economia em 10% todos os anos. Desemprego em torno de 4%. A imprensa já devidamente amordaçada, divulgando aquilo que é de interesse do governo. O Brasil tricampeão mundial de futebol, a primeira seleção na história a tornar-se tricampeã mundial de futebol. Um detalhe, né? A Itália é a primeira seleção bicampeã mundial. Né? E a seleção brasileira, Brasil torna-se o primeiro país tricampeão mundial de futebol, é o país que vai ficar definitivamente com a taça Gilles Rimet, né? Taça essa que foi vergonhosamente roubada da sede da CBF no Rio de Janeiro, né? Foi derretida, o ouro foi transformado em joias, e isso foi contrabandeado, né, via Paraguai para diversos países do mundo. Né? O que tem lá na sede da CBF é uma réplica da Gilles Rimet. E o Brasil é considerado nesse momento o país que dá certo, é o país, portanto, do futuro, é o país, portanto, que a imagem que o Brasil é visto lá fora. A imagem do Brasil, não só lá fora, mas aqui mesmo, né? É de um país que realmente tem tudo para dar certo. Mesmo com a ditadura e tudo. Mesmo com a ditadura. Embora esse crescimento econômico todo que eu mencionei para você, ele vai posteriormente ser considerado um crescimento podre. Né? Por se tratar, então, de um crescimento às custas de endividamento externo, essa dívida ela começa a ser cobrada a partir de 78, o Brasil entra na década de 80 só com o pagamento de juros dessa dívida, superando mais da metade do seu PIB. E a moratória de Sarney. Em 86, Sarney decreta a moratória de que o país não pode mais pagar essa dívida e o faz com uma frase que ecoa até hoje, né? Anuncia que o Brasil deve, não nega, mas paga quando puder.